Fala pessoal, eu sou o Edson e esse é o canal Trade em Valor. Vamos agora fazer a segunda aula do curso básico de operação de long and short, tá? A aula anterior a gente estava falando de resíduo, de estacionariedade do resíduo e de como eu poderia verificar se os resíduos são estacionários através de um teste. Esse é o teste de Dickey-Fuller, que é o que a gente vai falar hoje. Mas antes disso, eu queria dar uma revisada na última aula. Por quê? Porque eu acho que esse conceito de estacionariedade ele é fundamental para a gente. Porque o que a gente faz é operar o resíduo. O que a gente opera, na verdade, em long and short, é o resíduo estatístico. É o resíduo da regressão linear, né? Que ele, idealmente, teria que ter essa cara. Então, só relembrando, a gente pegou os preços de vale em dois momentos. Por que eu separei em dois momentos? Porque eu queria testar a estacionariedade pela sua definição, que é ser independente do tempo. Então, por isso, dois intervalos. Então, cada um desses gráficos aqui são de tempos diferentes, de dias diferentes, né? E eles tiveram as mesmas, basicamente a mesma média, em torno de zero, e o mesmo desvio, 1,82. Tá? Então, isso para demonstrar o conceito de estacionariedade. O preço de vale, em si, não é estacionário. Né? O preço de vale, se a gente for colocar aqui, não só de vale, né? O preço de qualquer papel, ele não é estacionário. Né? Ele tende a fazer coisas assim, né? Opa, voltar para trás? Não. Isso aqui não, né? Mas ele tende a ter uma cara assim. E o que a gente busca em gráficos estacionários, por que a gente quer isso? É porque, como eu disse, né, antes, ele tem previsibilidade. Eu sei que quando eu estou em momentos extremos, né, eu tendo a voltar à média. Esses momentos extremos, eles são raros, né? Onde estão os momentos que não são extremos? Estão aqui, né? As observações mais frequentes estão aqui. Isso aqui segue uma distribuição normal. Então, se a gente plotar aqui a distribuição normal, a gente vai ver que a gente vai ter sim obedecendo isso, né? Não coloquei exatamente aqui, mas ela fica aqui seria a região da média, onde se concentrariam as maiores observações, tá? Então nesse espaço aqui seriam as maiores e aqui as observações menos frequentes. E o que a gente olha é que quando a gente está nesse ponto, a gente tenderia a voltar à média. Tá? Então, por isso que a gente olha isso. Por isso que a gente olha isso, é ótimo. Então, esse é o motivo da gente olhar um gráfico que seja estacionário. Né? Por isso que a gente olha de resíduos e espera que ele seja estacionário. Então, só relembrando alguns conceitos que eu falei, estacionariedade também pode ser entendida por integrada de ordem zero. Uma série estacionária é integrada de ordem zero. Essa série de preço é uma integrada de ordem 1. As diferenças dessa série de preço dá uma integrada de ordem zero que é estacionária. Daí a gente também, né, pode entender que a gente consegue fazer algo do tipo assim, com duas séries de preços, esse alfa, perdoe os gráficos aqui, mas se a gente olhar uma série de preços assim, que é uma combinação de duas séries integradas de ordem 1, x e y seriam integradas de ordem 1, isso aqui, a gente conseguir algo estacionário, uma integrada de ordem 0, a gente diz que essas séries x e y
estão cointegradas. Baixou a ordem de integração de 1 para 0, elas são cointegradas. E a gente tem uma relação, né, praticamente intuitiva de x e y assim, se a gente fizer o gráfico de dispersão de y com x e colocar os pontos aqui de x e y, né? E eu colocar aqui uma reta, eu posso calcular uma reta que se melhor aproxime isso aqui por meio de uma regressão linear de mínimos quadrados, né? Onde eu tenho aqui o meu erro estatístico, que é o erro do real até o previsto, e ele pode ser positivo ou negativo, né? Ele pode ser negativo aqui nos casos que estou abaixo dessa reta, ou ele pode ser positivo aqui nos casos que eu estou acima, né? Então, o que eu olho, na verdade, é o gráfico dos erros ou dos resíduos estatísticos, tá? É isso que eu espero que seja estacionário, tá? Ele já, por mínimos quadrados, ele já tem a média tendendo a 0, né? Porque é como eu minimizo o método. Então, se a gente pegar aqui os meus cálculos, se eu somar aqui os resíduos, a gente vai ver, ó, deu menos 0,30, próximo a zero, né? Por mínimos quadrados ele tende a ser média zero mesmo. Tá, e aí eu tenho que saber, que decidir se isso aqui é estacionário ou não. Isso aqui é um exemplo do mundo real, né? Então a gente precisa de uma ferramenta que nos diz, né? Fala, ó, é ou não estacionário. Quem faz essa ferramenta pra gente, quem dá essa ferramenta pra gente é o teste de Dickey-Fuller. Eu não vou falar, né, não vou entrar em mathematics, statistics no caso, falando de inferência estatística, teste de hipótese, né, não vou entrar nesse detalhe, vou deixar nas referências aí no comentário alguns vídeos que podem ajudar vocês. E eu acho que é bom saber, ter uma ideia, porque vocês vão ouvir muito. Se vocês entrarem nesse mundo de long and short, vocês vão entrar muito em hipótese nula, rejeição, entra muito, eu digo, vocês vão ouvir bastante isso. Rejeição da hipótese nula, então é bom saber o que é, tá? Então, basicamente, esse é um teste antigo, né? Acho que é de 1970, não, 79, ó, de 79. E, dado aquele nosso modelo de vale de diferenças, que é esse aqui, que está aqui, opa, eu quero a caixa, né? Então lá a gente tinha os deltas T, que no nosso caso eram os deltas de vale, né? A diferença dos preços consecutivos de vale. E a gente viu que os preços de vale, eles eram estacionários. Os preços não, a diferença dos preços, desculpa. Eles eram estacionários. E aqui, o teste de Dickey-Fuller está falando que quando tem uma raiz unitária, ou seja, quando ρ é igual a 1, ou seja, isso aqui é 0, isso aqui some quando ρ é igual a 1, né? Ou seja, ρ sumindo, eu tenho que as minhas diferenças, elas são o ruído branco, porque o U de T é o ruído branco. Ó. Esse U de T aqui é o ruído branco. Ou seja, é estacionário. Então o teste está falando que eu vou ter uma raiz unitária. Se eu tiver uma raiz unitária, esse modelo não é estacionário. Então essa é a minha hipótese nula. Eu vou testar ρ sendo igual a 1. Opa, isso é beta, não é ρ. Eu vou testar ρ sendo igual a 1 como a minha hipótese nula. E vou testar
a minha hipótese alternativa como ρ menor que 1. Então esse é o teste que eu vou fazer, tá? Como que eu faço isso? Quem é o meu estimador, né? Eu vou usar o quê? Eu vou usar a estatística T da regressão, dessa regressão linear, tá? E a estatística do Dickey-Fuller não é uma estatística normal, tá? Ela tem uma tabela própria, que se vocês procurarem valores críticos de Dickey-Fuller na internet, vocês vão chegar a essa tabela aqui. E ela tem uma cara mais... Ela tem uma cara mais assim, né? Bom, perdoem aí. Mas ela tem uma cauda mais para a esquerda, tá? Isso aqui é o meu valor crítico que a gente encontra. E eu faço a regressão do lag com o delta, como a gente viu lá na pagininha da Wikipedia. O meu lag é só o atraso, tá vendo que esse valor aqui é igual a esse, né? Esse é igual a esse é igual a esse, é o atraso. E aqui é o delta, que é a diferença desses dois, né? Que é o resíduo de t menos o resíduo de t menos 1. Eu faço isso aqui, e aí eu chego numa estatística t, tá? Essa estatística t, eu comparo aqui, dependendo do meu nível de significância. Então, por exemplo, se eu quiser um nível de 5%, um de 1%, eu escolho a coluninha que eu quero. E aqui é o tamanho amostral. O tamanho da amostra, no nosso caso, é o período que a gente está escolhendo, né? Então, a gente cruza os dados aqui, calcula a nossa estatística t, e aí a gente vê, nossa estatística t é menor, né? Está antes do valor crítico, ou seja, está nessa região. Se a nossa estatística t estiver antes do nosso valor crítico, a gente rejeita a hipótese nula. Ou seja, a gente rejeita que a nossa série é não estacionária, tá? Se eu estou rejeitando que ela é não estacionária, ela é estacionária, tá certo? Bom, esse nível de significância aqui, ele me dá o quê? Ele é a chance de eu estar errado, né, do meu H0, né, da minha hipótese nula, ser verdadeira, né, ser rejeitada, sendo que ela é verdadeira, né? Então é isso que me dá os 5%. Então eu tenho 5% de chances aqui de rejeitar a minha hipótese nula, sendo que ela é verdadeira, tá? Então é isso que é o meu nível de significância. Então, se o oposto vale, né? Então ela é estacionária com 99% ou com 95%, é o complemento, né? Se eu conseguir rejeitar, por isso que eu coloco aqui, né? Aqui é o t-stat, a gente chama de Dickey-Fuller, eu coloco aqui de 99. Eu coloquei ADF, o pessoal chama de ADF, mas eu não gosto muito desse nome. ADF, na verdade, é Dickey-Fuller aumentado, né? Eu não sei porque chamam assim, porque Dickey-Fuller aumentado é outro teste, não é esse teste aqui. Esse teste a gente só faz com base nesse lag. O Dickey-Fuller aumentado ele faz de outra maneira o teste. Mas, enfim, é a convenção que chama, a Quantico chama de ADF, eu também chamo de ADF. Estritamente, né, se for bem chato, ser bem chato, não é exatamente isso. Mas é isso. Então, eu faço o meu teste de Dickey-Fuller para eu descobrir se a minha série é ou não estacionária, tá? Para isso, se a série dos resíduos é ou não estacionária. E é assim que eu faço o teste. As plataformas já fazem isso de maneira automática, você não precisa se preocupar. Eu não vou mostrar como eu faço aqui as contas. Eu já falei, eu tenho uma série de vídeos, eu vou deixar aqui,
que eu mostrei como faz uma planilha do zero. Eu recomendo você seguir a série de vídeos, tá? Lá tá falando, eu mostro mais em detalhe como eu faço isso aqui, como eu calculo, e você pode entender melhor como você faz o teste, tá? Então, é assim, a gente consegue fazer o teste dessa maneira. Então, só revisando, a gente assume uma hipótese nula, que a hipótese nula é o quê? É que a minha série é não estacionária. Eu calculo, com base nos resíduos, o meu t-stat, comparo esse t-stat com a distribuição de Key-Fuller, que tem aqueles valores críticos especiais, né, específicos, comparo com ela, defino o meu nível de significância, aqui, e rejeito ou não a hipótese nula, dependendo do meu valor. Então, se o meu valor for menor que o valor crítico, eu rejeito a minha hipótese nula. Ou seja, eu estou falando que a minha série é estacionária. Então, é isso que eu quero. Então, dessa maneira que eu faço o teste, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar agora por essa aula. Eu creio que ainda vai ter uma ou outra chatice. Eu sei que para muita gente isso está muito matemático, embora eu esteja só falando as definições. A gente não está entrando em fórmulas aqui, né? São só definições, mas eu acho que precisa ter esse conhecimento, porque senão vocês não vão nem entender o jargão da coisa, tá? Então, as próximas aulas eu creio que sejam mais leves. Eu vou colocar alguma coisa mais prática. Então a gente já falou de ADF, né? De Key-Fuller aqui. Falta falar do meia-vida e do beta rotation, tá? Então isso nas próximas aulas a gente vai entrar por aí. Se você tem alguma dúvida, eu vou deixar aqui. Deixa eu até colocar aqui. Esse é meu grupo no Telegram, tá? Tá embaixo. Entra lá. Se você tiver dúvida, pode perguntar. Normalmente eu respondo, tem pouca gente, consigo responder todo mundo. Ou se não, deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo. Tá? Eu acho que é legal também a interação, para ver se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa não foi bem explicada. Eu vou deixar na descrição também alguns outros links para vocês. Como eu fiz no vídeo anterior, coloquei alguns conceitos, vou colocar nesse também. Tá? E até um próximo vídeo. Não. Dê like, se inscreva, compartilhe, ajude o canal, gente. Eu preciso chegar a 1000 inscritos esse ano. Tô só com 177. Curte aí, divulga, tá bom? Abraço. Tchau, tchau.